Amém, queridos? Temos uma mensagem da parte de Deus, né? Algo para compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. E eu peço a você que você abra bem o teu coração para que a palavra tenha efeito, né? Quando a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas e mudar as circunstâncias da nossa vida. Amém? Queridos, nós temos um tema, né? Esse ano você está sempre exposto ali, né? E esse ano o nosso tema é o ano dos céus abertos. Amém? O ano dos céus abertos. Céus abertos sobre a tua vida, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre os teus negócios, tuas finanças, céus abertos sobre o teu matrimônio, teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, enfim, céus abertos em todo o âmbito da tua vida. Amém? E nós queremos também essa noite, né, com bastante simplicidade, abordar um pouquinho esse assunto, ainda que não de maneira alguma a gente vai esgotá-lo, mas sim apenas dar um princípio. E eu acredito também que a gente vai, no decorrer aqui, né, dos meses, a gente vai conseguir ainda esse ano falar um pouquinho mais a respeito desse tema, céus abertos. Mas, queridos, como um começo, né, para que a gente entenda que esse tema não é só para ficar aquela imagem bonita ali de pano de fundo, né? E você diz, esse é o ano dos céus abertos, amém. Aí a gente diz aqui, é o ano dos céus abertos, e você, amém. Mas o que é que isso realmente, né, significa? Na prática mesmo, que influência isso tem na minha vida? Amém? Queridos, céus abertos, esse é o nosso tema. Não necessariamente que os céus estavam fechados o ano passado, amém? Pastor, então é o ano dos céus abertos, os céus estavam fechados o ano passado e abriu só esse ano? Não, não é isso. É que esse ano nós estamos dando ênfase nesse assunto, amém? Para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. E também não quer dizer que o ano que vem os céus se fecharão, porque essa é uma janela que se abre só no ano de 2020. Não, os céus continuarão abertos, amém? Apenas uma maneira de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e eu e você desfrutar dos benefícios disso, amém? Então nós vamos aprender a desfrutar um pouquinho, ver como é que isso se encaixa nas nossas vidas, no nosso dia a dia. O que significa para nós, na prática, céus abertos, amém? Vamos adiante? Céus abertos sobre nós. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 50 e 51. Isso. Jesus disse, aqui, queridos, Jesus estava conversando com aquele discípulo, né, futuro discípulo dele, o Natanael. E ele diz o seguinte para Natanael: Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Esse é o nosso texto base para a ministração, para a mensagem dessa noite. Dizendo o seguinte, que Jesus, ele fala ali então com esse discípulo, dizendo para ele, né? Jesus tinha revelado a ele, né? Olha, eu vi você, antes de o teu irmão Felipe me apresentar você, eu já tinha te visto lá debaixo daquela figueira, arrazoando no seu coração e falando algumas coisas. E então ele disse, tu és o mestre, tu és o filho de Deus. E aí Jesus fala para ele, você verá coisas maiores do que essas. A partir de agora, é como se fosse um antes e um depois, né? Jesus está dizendo, a partir de agora, daqui por diante, vocês verão coisas maiores, verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Queridos, quando nós abordamos esse tema, céus abertos, é justamente para isso. Para trazer a nossa consciência de que o mundo espiritual, ele está aí e ele é real. Amém? E que nós podemos ver coisas extraordinárias porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Amém? Os céus estão abertos sobre nós. Os céus estão abertos sobre nós. Primeiro ponto, queridos. Primeiro ponto. Céus abertos tem a ver com
o mundo espiritual. Tem a ver com o sobrenatural de Deus. Céus abertos diz respeito ao mundo espiritual que está acessível a nós. Até o Ivan usou ali nos dízimos e ofertas, falando do Eliseu, do profeta Eliseu, falando de abrir os olhos do seu moço ali, do seu ajudante. É isso. Céus abertos é isso. É você e eu enxergarmos o sobrenatural. Porque por vezes nós levamos a nossa vida, mesmo nós cristãos, né? Levamos a nossa vida muito na naturalidade. E existem aspectos do mundo espiritual, do reino espiritual, que a gente negligencia e não se inteira desse assunto. Quando nós falamos que o nosso tema do ano é o ano dos céus abertos, o que nós estamos querendo dizer é que a partir de agora, nós vamos, de alguma maneira, abordar mais esse assunto para que eu e você possamos entender um pouco mais sobre as coisas espirituais. Saber que existem céus abertos sobre nós e como que nós vivemos essa realidade. Céus abertos, então, tem a ver com o mundo espiritual, acesso ao mundo espiritual, interação com o mundo espiritual. E eu quero também ler um texto da palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, que fala sobre a escada de Jacó. Livro do Gênesis 28, versículos 13, aliás, versículo 12, 13, e depois a gente dá uma puladinha e vai lá para o 17. Mas, primeiramente, o versículo 12. Olha só o que diz ali. E teve um sonho, aqui está falando de Jacó, né? E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Alguma semelhança com o que Jesus falou? Antigo Testamento e Novo Testamento, Jesus falando a mesma coisa. E ele diz: e o topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Eu tenho uma tradução que diz que acima do topo dessa escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. E aí pulamos lá pelo 17, que diz assim: teve medo, Jacó teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Amém? O mundo sobrenatural. Queridos, nesse contexto aqui, o nosso ancestral, né, bíblico, Jacó, ele estava numa situação onde ele estava fugindo da sua família, né, fugindo do seu irmão, porque ele tinha enganado o seu irmão, tinha enganado o seu pai, roubando lá a primogenitura, a bênção da primogenitura do seu irmão, e o seu irmão então queria matar ele. E nesse momento aqui, Jacó, talvez como eu e você, muitas vezes, né, na nossa caminhada, na nossa vida, ele estava num momento desesperador. Um momento onde ele se viu sozinho. Tanto que se você ler o contexto ali, está dizendo que esse sonho ele teve apoiado, né, deitado, dormindo um sono sobre a cabeça numa pedra, com a cabeça sobre uma pedra. Pensa, né, numa pessoa que tinha tudo ali na casa do seu pai, com a sua família, e aí de repente, por causa dessas circunstâncias, ele é obrigado às pressas fugir para salvar a sua própria vida. E entendemos que ele saiu rapidamente e talvez ele não levou nem muitas provisões. Ele saiu depressa. E aí então ele se vê nesse momento ali sozinho. E ele então recosta ali a sua cabeça sobre uma pedra e dorme. Com certeza o Senhor conhecia o coração de Jacó e sabia todas as coisas que estavam passando ali pela sua mente, toda a aflição que ele estava sentindo, não sabia direito o que ia acontecer da vida dele, perdido, sem uma direção, saiu às pressas da casa da sua família, agora estava longe da sua família. A Bíblia também fala que Jacó, ele não era um homem do campo, um homem da lida do campo, da caça, diz que ele era uma pessoa mais pacata, ele vivia mais em casa. E aí de repente, ele sai ali da proteção da sua família, da proteção da sua mãe, do seu pai, e ele está então na estrada, indo em direção a uma terra que ele não conhece, ele não sabe o que vai acontecer, mas aí então ele deita, ele dorme, e o Senhor aparece a ele num sonho. E nesse sonho, ele sonha com essa escada.
E essa escada, ela está apoiada na terra e ela toca nos céus. E os anjos de Deus sobem e descem sobre essa escada. E o Senhor fala com ele. Aí o Senhor renova, né? O Senhor diz a ele, diz a Jacó, o propósito da sua vida. Queridos, quando nós falamos de céus abertos, quando nós falamos que os céus abertos diz respeito ao mundo espiritual, eu e você termos uma interação com o mundo espiritual, ter acesso ao mundo espiritual, é a escada de Jacó, é esse acesso aos céus, é algo que liga, né? Pensa, está dizendo que ela estava apoiada na terra e a outra ponta dela tocava nos céus. É um acesso, né? Um acesso. E os anjos de Deus, os ministros de Deus subiam e desciam por aquela escada. É um acesso ao sobrenatural, é abrir os olhos para enxergar o sobrenatural de Deus. Eu e você precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com o sobrenatural de Deus. Amém? Quando nós estamos tratando desse assunto, céus abertos sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós estamos querendo dizer que você também precisa ter as tuas experiências. Eu preciso ter as minhas próprias experiências com o sobrenatural de Deus. E eu digo para você, profetizo na minha vida, na tua vida, na vida desta igreja, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos ter os nossos olhos abertos para viver, experimentar, experienciar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você teremos as nossas próprias experiências com o sobrenatural de Deus. Jacó deita sobre aquela pedra, num momento difícil da sua vida. Mas ali o Senhor, numa visão, aparece a ele e diz: eu estou contigo, eu sou o Deus do teu pai. Porque até então Jacó só sabia das experiências do avô dele, de Abraão. Ele só sabia das experiências do pai dele, Isaac. Agora Deus está dizendo para ele assim: está vendo, eu tenho uma experiência contigo, estou dizendo para você que você é o terceiro agora, na sucessão das promessas de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, e agora Ele é Deus de Jacó. Amém? Não é só o Deus do teu líder de grupo familiar, não é mais só o Deus do teu pastor, não é só o Deus daquela pessoa que você admira, daquele homem de Deus que você admira lá no YouTube, nas redes sociais. Não, agora é o Deus do Ivan, do Rogério, é o Deus do Jean, é o Deus do Ney, é o meu Deus. Eu tenho a minha própria experiência com Deus, com o sobrenatural de Deus. Céus abertos diz respeito ao mundo espiritual, que diz respeito às minhas próprias experiências com Deus. Amém? Segundo ponto, queridos. Céus abertos tem a ver com a obra maravilhosa de remissão, de justificação, a obra de Cristo, o poder da obra de Cristo na minha vida e na tua vida. Segundo ponto, céus abertos tem a ver com a obra de Cristo, o que Jesus fez por nós. Amém? Por que eu e você temos livre acesso hoje ao Pai? Temos livre acesso por causa da obra de Cristo. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Os nossos pecados faziam uma separação entre nós e o nosso Pai. Com o advento de Cristo, a encarnação de Cristo, a vida de Cristo nessa terra, sua morte, levando sobre o seu corpo, sobre si os nossos pecados, assumindo o nosso lugar, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitando, a obra de Cristo nos dá o direito de acessar o mundo espiritual. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos momentos específicos da manifestação do Espírito Santo sobre uma pessoa, da manifestação de anjos conversando, interagindo com o homem, coisas específicas por um período curto de tempo, uma aparição, uma conversa. Mas hoje, queridos, o véu rasgou-se de alto a baixo. Ali quando nós lemos naquele texto ali do começo, que Jesus fala para os seus discípulos, dizendo: a partir de agora, a partir de mim, os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus, os céus estão abertos. Eu e você temos acesso ao trono de Deus, temos acesso ao Pai, temos acesso ao mundo espiritual através da obra de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é pelas coisas que eu e você fazemos, mas é pelo que Cristo fez no nosso lugar.
Céus abertos tem a ver com a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Ele nos tornou, Ele é o caminho. Olha só o que diz o Evangelho de João também, João 14:6. João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o acesso, o livre acesso ao Pai, o acesso ao favor de Deus, ao sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, diz respeito à obra de Cristo. O que Cristo fez nos deu direito de nos aproximar do Pai. Ele é a escada de Jacó. Amém? Cristo, quando Jacó teve um sonho e sonhou com aquela escada estava fazendo referência a Cristo Jesus. Ele é a escada. Ele é a escada de Jacó. Ele é uma escada, mas não é uma escada temporária, onde Jacó teve um sonho e teve uma revelação, e aí depois fechou-se a visão. Cristo é a escada eterna, para sempre. Ele é o nosso acesso ao Pai, o nosso livre acesso ao Pai. Quando eu e você recebemos Cristo, quando eu e você recebemos a obra de Jesus, nós cremos na obra de Cristo nas nossas vidas, eu e você agora temos o livre acesso, através do seu nome, através de Cristo Jesus, da sua obra, eu e você temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é o livre acesso, é através dele e somente por ele que nós temos acesso ao Pai. Amém? A partir de agora, disse Jesus, vocês verão os anjos de Deus, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céus abertos tem a ver com a obra de Cristo Jesus. Terceiro ponto. Quando nós falamos sobre céus abertos, quando nós falamos sobre esse mundo espiritual, que nós precisamos ter essa percepção, essa interação, entender que nós temos, que existe essa realidade espiritual. Céus abertos está se referindo a uma chave chamada oração. Oração, céus abertos tem a ver com oração. Através da oração, nós podemos mover os céus, se é que eu posso falar dessa forma. Através da oração, os céus que estão abertos sobre nós, existe uma interação. Milagres podem acontecer. Coisas extraordinárias podem acontecer quando nós oramos. A oração é a nossa ferramenta. Amém? Você concorda com isso? A oração é a nossa ferramenta. Foi a ferramenta que o Pai deixou para nós, que Jesus nos instruiu. Orem, orem em meu nome. No Evangelho de Mateus, aliás, João 16:24. João 16:24. Diz o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, até agora vocês não pediram nada ao Pai em meu nome. Vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam que vocês receberão. Se Jesus é o caminho, Ele é o acesso, e Ele está dizendo o seguinte, que através da oração nós podemos acessar os benefícios da obra de Cristo. Quando nós falamos de céus abertos, nós estamos dizendo o seguinte, que nas regiões celestiais, Cristo, o Senhor, o Pai, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Amém? Você recebe isso? O Pai já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. E os próprios Senhor está dizendo, até agora vocês não me pediram nada. Não pediram nada em meu nome, mas peçam. Peçam em meu nome que o Pai dará a vocês e a alegria de vocês será completa. Aleluia! A alegria de vocês será completa. Agora em Mateus 16:19. Mateus 16:19, olha o que diz a palavra de Deus.
e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Amém? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que coisa linda! Amém? Que coisa linda! Ele disse, eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Quando nós falamos de céus abertos, nós falamos de oração. Oração está dizendo de uma autoridade que o Senhor concedeu a mim e a você, de mover os céus. Ele disse que Ele deu para nós a chave do reino dos céus. Ele deu as chaves do reino dos céus. Eu e você podemos ligar na terra e Ele diz assim, eu concordo, está ligado no céu. Você pode dizer o seguinte, eu desligo aqui na terra, Senhor. E Ele diz assim, eu concordo, eu desligo no céu. Deixa eu exemplificar isso para você. Queridos, quando nós passamos por alguma situação, nós oramos. Lembre-se que nós estamos dizendo que, esse aqui é o terceiro ponto, está falando sobre oração. O reino dos céus, os céus abertos sobre nós, ele diz respeito à oração. A esse princípio, orar, declarar. Oração, queridos, ele diz assim, a oração é queimar incenso. Oração tem a ver com reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que Cristo nos constituiu reis e sacerdotes. O sacerdote queima incenso, o sacerdote ora, o sacerdote adora a Deus. O sacerdote apresenta as pessoas a Deus. Ele queima incenso, ele adora, ele louva. Eu e você somos sacerdotes. Nós temos direito. Antes nós não podíamos nos aproximar da presença de Deus e adorar o nome dEle. Precisávamos lá de um sacerdote terreno, precisávamos lá do sangue, do sacrifício de animais, para que de alguma forma Deus nos favorecesse. Mas através de Cristo Jesus, Cristo, Ele, Jesus, a obra de Cristo, Ele disse, eu vos constituí reis e sacerdotes, você tem direito, você pode orar. Você pode apresentar as suas causas diante de Deus. Você pode apresentar causas de outras pessoas diante de Deus. Você é um sacerdote. E ele disse mais, você também é rei. Vocês são reis. Vocês governam. O rei governa. O rei determina. O rei tem autoridade no nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos de oração e quando nós falamos de ligar e desligar, nós estamos aprendendo que nós temos autoridade. Autoridade no nome de Jesus. Autoridade para trazer à existência as coisas que Cristo já conquistou por nós. Autoridade sobre os demônios, sobre o reino espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. Deixa eu ver se eu tenho um versículo para falar isso para você. A batalha nas regiões celestiais. Olha só, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Existem poderes e autoridades? Olha só, poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, existem regiões celestiais. Existem regiões celestiais onde os demônios atuam. E quando a Bíblia diz que eu e você temos autoridade para ligar e desligar, a Bíblia está dizendo que eu e você temos que dar comando a esses demônios. Eu e você podemos e devemos. Certa vez, eu aprendi a fazer uma oração mais ou menos desse tipo. Não é uma reza, mas é um princípio, uma forma de orar. Pai Celestial, dê ordem aos teus anjos nas regiões celestes para prender todo o demônio, para impedir a ação do reino das trevas na minha vida, para impedir a ação do reino das trevas. Você viu que existem dominadores no ar, dominadores das trevas, dominadores do mal, nas regiões celestes. Existe uma batalha que eu e você não vemos, é invisível. Por isso que nós estamos abordando esse tema, os céus abertos, porque existe uma batalha no reino espiritual, nas regiões celestes, onde nós oramos, e através da nossa oração, da autoridade do nome de Cristo Jesus, a autoridade que Ele nos deu, as chaves do reino dos céus, nós podemos desligar as obras do reino das trevas. De repente lá na tua família está acontecendo alguma coisa.
Acontece alguma coisa lá com um parente teu, uma enfermidade, um problema no relacionamento de algum familiar, e você, na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos assim: Pai Celestial, eu repreendo agora, em nome de Jesus, eu repreendo este demônio de separação de casais. Eu repreendo esse demônio que está atuando na vida da minha família. Eu repreendo esse demônio que está atuando nas minhas finanças. Eu repreendo este demônio que está atuando lá no casamento do meu amigo. Eu repreendo este demônio. Eu desligo agora, Senhor, toda a ação do reino das trevas contra a vida desta família. E sabe o que é que o Senhor diz? Eu concordo com você. Está desligado. Você desligou, eu desligo também. Foi isso que ele disse. Ele deu as chaves do reino dos céus. Ele disse: o que você desligar, eu desligo. O que você ligar, eu ligo. Deixa eu dar um exemplo agora de ligar. Aí você tem alguém que você está orando para a conversão. E você diz assim: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu libero salvação sobre a vida do meu amigo. Eu libero agora salvação sobre o meu familiar, sobre o meu irmão, sobre minha tia, sobre meu tio. Eu declaro que eles sejam alcançados pelo teu evangelho. Eu libero, Senhor, eu ligo aqui na terra, Pai. Eu declaro sobre a vida do meu familiar. Eu declaro que ele seja transformado pela tua palavra. Aquela situação de dificuldade, eu declaro agora que venha a paz, que venha a alegria, que venha a abundância de Deus. E sabe o que é que o Pai diz? Sabe o que é que o Senhor Jesus diz? Eu concordo com você. Você liga na terra, eu ligo no céu. Aleluia! Aleluia! Você liga na terra, eu digo sim, eu concordo. Eu ligo nos céus. Céus abertos sobre nós. Céus abertos tem a ver com oração, tem a ver com autoridade, com o governo. Isso tudo através do nome de Jesus, daquilo que Ele conquistou para nós e deixou disponível para eu e você. Céus abertos, ele tem a ver com ligar e desligar. Tem a ver com reis e sacerdotes que eu e você somos. Temos autoridade. Temos livre acesso ao Pai como sacerdotes para orar, para interceder, para suplicar, para apresentar as nossas causas diante de Deus, para apresentar as causas de outros diante de Deus. Céus abertos sobre nós, com autoridade para ligar e desligar, para amarrar o reino das trevas. De repente, eu e você passamos, por um lugar, de repente lá no acesso da tua rua, e existe lá uma situação que você sabe que aquilo ali não é boa. Sei lá, de repente um lugar lá, um ponto de drogas ou alguma coisa assim, e você passa por aquele lugar e você diz: Pai, na autoridade do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo os demônios que atuam nesse lugar. Eu repreendo o reino das trevas que atuam nesse lugar. Eu declaro que eles não têm mais poder de agir aqui nesse ambiente. Não têm mais poder de agir neste lugar. Eles não têm mais poder. Eu desligo agora toda a ação do reino das trevas. E o Pai diz amém. E Jesus diz: eu concordo. Assim está. Assim seja feito. Queridos, em quarto lugar, céus abertos sobre nós. Céus abertos tem a ver com o ministério dos anjos. Aqui é um assunto talvez até um pouquinho complicado, E obviamente que eu não tenho todos os esclarecimentos a respeito disso, apenas um vislumbre, Mas gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas assim que a palavra nos permite entender. Céus abertos, então o quarto ponto é o ministério dos anjos. Você viu que lá na escada de Jacó existiam anjos que subiam e desciam, amém? Ali no Novo Testamento, Jesus falou: olha, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. Os anjos não têm mais o que fazer? Será que esses anjos não têm mais o que fazer? Eles vão ficar andando sobre as escadas, subindo e descendo? Não, queridos, existe algo sobrenatural. Existe algo sobrenatural, existe algo tremendo nisso. É o ministério dos anjos. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, que os anjos de Deus, 24 horas por dia, eles sobem com as suas taças cheias de orações dos santos, e eles apresentam diante do trono de Deus. Amém? Você entendeu? Os anjos de Deus sobem e descem pela escada. A escada agora é Cristo, Os anjos de Deus, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
A escada, o acesso, Cristo é a escada. Por causa de Cristo, pela graça de Deus sobre as nossas vidas, os anjos de Deus, eles são ministros de Deus ao nosso favor. Amém? Eles são ministros de Deus ao nosso favor, os anjos de Deus. E a Bíblia diz que 24 horas por dia, eles passam e colhem as orações dos santos. Eu e você somos santos, não somos? Amém? Eu e você, em Cristo Jesus, somos santos. Ele já nos santificou. Nós somos santos. A Bíblia diz que 24 horas por dia, os anjos de Deus, eles levam nas suas taças, levam as taças cheias de orações dos santos e apresentam diante de Deus. Agora a pergunta que fica para nós, é aquele anjo das 3 horas da manhã, ele já levou alguma oração? A oração dos santos é a nossa oração, é a minha oração e a tua oração. Aquele anjo lá da 1 hora da manhã, ele já levou alguma, ou ele está meio enferrujadinho? Enferrujadinho não, ele está indo com a taça vazia, né? Isso significa que nós podemos orar em várias horas do dia. Se 24 horas por dia, deu lá meia-noite, tem um anjo lá esperando que eu e você oremos, para ele levar diante de Deus. A 1 hora da manhã tem mais um anjo que está subindo e descendo pela escada de Jacó que é Cristo. Os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus colhem as nossas orações 24 horas por dia. Por isso que você nunca está desamparado. Eu e você nunca estamos desamparados. Se a gente fosse fazer um paralelo, e aqui digo eu, né, não é algo que está escrito em algum lugar, mas se a gente fosse fazer um paralelo, olha que graça de Deus na vida de Jacó. Lá no Antigo Testamento, é como se Deus estivesse falando para Jacó: Jacó, eu estou contigo. Você não está sozinho. Você está fugindo da tua família, você fez algo que não era bonito lá, foi feio, enganou teu pai, enganou teu irmão. Mas quer saber de uma coisa? Eu amo você. A minha graça está sobre você. Aqui nós vemos graça sobre a vida de Jacó. Ele que, a palavra Jacó diz que é aquele que pega pelo calcanhar, né? Pega pelo calcanhar, aquele que segura, que agarra. Graça de Deus sobre a vida de Jacó. Os anjos de Deus subindo e descendo, dizendo: Jacó, eu estou contigo. Você não está sozinho. E é isso, queridos, que a palavra diz para nós. Céus abertos sobre nós diz respeito a isso. Que eu e você, existem anjos de Deus ao nosso serviço. É o ministério dos anjos. Os anjos de Deus servindo. Lembra que Jesus estava no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus resiste ao diabo, a todas as tentações, a todas as tentativas do diabo em fazer com que Jesus abandonasse o seu propósito na terra. A Bíblia diz que quando Jesus resiste ao diabo, o diabo ausenta-se dele, e vêm os anjos do céu e servem a Jesus. Amém? Os anjos de Deus, queridos, estão ao nosso serviço. Eu e você precisamos usar esse serviço. E eu declaro sobre a minha vida, sobre a tua vida, que eu e você, os nossos olhos espirituais estarão abertos para que nós possamos interagir com o mundo espiritual. E eu não me admiro se você ver anjos de Deus, se você tiver sonhos. Eu libero, querido, sobre a tua vida, sobre a vida desta igreja, eu libero os sonhos de Deus. Sabe, não é sonho daquele alimento que você comeu à noite, né? Não é sonho porque você dormiu de barriga cheia, não. Sonhos de Deus, coisa sobrenatural, que você vai acordar e você vai anotar e vai dizer: que sonho tremendo, que direção para a minha vida, que direção para a vida de uma pessoa. Sonhos de Deus, o sobrenatural de Deus, os céus abertos sobre a tua vida, anjos de Deus, você tendo a dimensão, você enxergando a dimensão espiritual, vendo os anjos de Deus, anjos trazendo a você algo de Deus, um presente de Deus, intervindo numa situação que você está passando. Céus abertos sobre nós tem a ver com o ministério dos anjos, anjos de Deus, subindo e descendo. Como nós falamos, querido, existe uma batalha no reino espiritual. E os céus estão abertos sobre nós. Nós temos autoridade, nós temos poder
autoridade para ligar e desligar. Mas tem uma coisa interessante que serve para a nossa reflexão, e com isso eu encerro. Tem uma passagem que diz, acho que eu acabei não anotando aqui, mas eu tenho aqui no ladinho e eu consigo falar. Tem uma passagem, queridos, que diz assim: maridos, tratem bem as vossas esposas, cuidem bem delas como coerdeiras, como parte mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Os céus estão abertos sobre nós, amém? Amém? Os céus estão abertos sobre nós. Eu e você temos autoridade sobre o reino das trevas. Mas uma desavença no casal pode ser um empecilho para que as tuas orações sejam atendidas ou toquem os céus. Tem uma outra passagem que diz, isso é só para você pensar. Tem outra passagem lá no Antigo Testamento, e talvez você já conheça essa história, é a resposta às orações de Daniel. Certa vez Daniel estava orando, e ele ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e foi orando, e orando, e orando, e orando. A Bíblia diz que ele orou mais de 20 dias. Se você for ler bem lá, vai dizer que é 21 dias. Aí de repente, um anjo de Deus aparece numa visão para Daniel. O anjo de Deus aparece nessa visão, e olha o que o anjo diz para Daniel: Daniel, você é muito amado. Por que o anjo está dizendo isso para Daniel? Porque Daniel estava orando, e talvez ele estivesse esperando a resposta. Mas ele foi perseverante, ele orou, 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 e a resposta veio. E às vezes eu e você pensamos assim: poxa vida, né? Eu tenho que orar mesmo, eu preciso orar, porque pode ser que a resposta demore, pode ser que Deus demore a enviar a resposta. Deus não demora para enviar a resposta. Amém? Deus não demora para enviar a resposta. A Bíblia diz nesse texto, queridos, que o anjo diz para Daniel: Daniel, você é amado do Senhor. Não se preocupe, Deus não esqueceu de você. Você é amado do Pai. Sabe de uma coisa, Daniel? Quando você orou, imediatamente o Pai enviou-me para te trazer a resposta. Mas sabe o que aconteceu? Nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia, e aqui está falando de demônios, desses que nós lemos ali em Efésios, no reino espiritual, demônios, autoridades no reino espiritual, ele disse: o príncipe da Pérsia travou uma luta comigo e me segurou por 21 dias. E aí veio outro anjo, Miguel, no qual ajudou ele nessa luta, e então esse anjo Gabriel conseguiu descer e trazer a resposta para Daniel. Coisa tremenda. Amém? Coisa tremenda. Então o Pai sempre nos responde, mas nas regiões celestiais existem demônios que travam lutas para impedir que eu e você venhamos receber a resposta de Deus. Ainda bem que Daniel não tinha parado de orar. Amém? Por isso, queridos, eu e você precisamos exercer a autoridade no nome de Jesus. Exercer a autoridade no nome de Jesus e orar, e declarar a palavra profética, trazer a existência, declarar: Pai, eu chamo a existência, eu declaro que se materialize, eu declaro que os anjos de Deus tragam a resposta às minhas orações, eu declaro o favor de Deus na vida do meu familiar, eu chamo a existência e o favor de Deus na minha vida pessoal, eu trago a existência, eu libero agora, Senhor, a bênção de Deus, o favor do Senhor no meu trabalho, na vida do meu cônjuge, no meu matrimônio, na minha escola, nos meus negócios, eu chamo a existência o favor de Deus. Céus abertos sobre nós. Céus abertos sobre a tua vida. Diga: eu recebo. Céus abertos, queridos. Céus abertos sobre você. Céus abertos sobre a igreja do Senhor Jesus. Que nesses dias, eu e você possamos experimentar coisas grandiosas, coisas espirituais, extraordinárias, que você diz: é uma intervenção divina, é algo grandioso de Deus, é um sonho de Deus, é uma visão. Queridos, que eu e você possamos, como filhos de Deus,
que os dons espirituais fluam através de nós. Os céus estão abertos sobre a minha vida, estão abertos sobre a tua vida. Eu libero em nome de Jesus que eu e você possamos fluir nos dons espirituais, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de cura, sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. O sobrenatural de Deus descortinado aos nossos olhos. Céus abertos sobre você, céus abertos sobre você, diga amém. Céus abertos sobre a tua vida, diga eu recebo, eu quero viver isso, eu quero viver essa realidade espiritual na minha vida. Eu quero trazer à existência esse mundo espiritual fluindo através da minha vida. Céus abertos sobre nós, amém?